Bom dia, bom dia, bom dia, paz do Senhor Jesus a todos. Bem-vindos à série Salmos. Hoje, Salmos de número 11, mais um salmo de Davi. Nós estamos aqui, irmãos, em Itabirito, vai fazer uns 20 dias, né? Quase isso, que eu cheguei aqui. Deus está no controle de tudo, né? Estamos na direção de Deus, não viemos por nossa vontade, mas Deus fez promessas um dia para mim, que um dia eu estaria aqui, Ele me traria aqui, e assim Deus cumpre suas promessas. Glória a Jesus por tudo. Pronto? Enquanto eu me organizo aqui, você vai escutando um louvor aí, né? Glória a Jesus. Nós que servimos ao Senhor Jesus ali na cidade de Paulo Afonso, Assembleia de Deus, no estado de Alagoas, no campo de Paulo Afonso ali, servimos ao Senhor na cidade de Paulo Afonso. Nosso pastor ali do campo, o pastor José Carlos Arruda, meu dirigente ali da congregação do BTN3 Lagoas, presbítero Mazinho, toda a igreja, né? Saudades, estamos orando pela obra ali. Como diz o lema lá, né? Ninguém detém é obra santa. Glória a Deus. Todos os vídeos estarão salvos, a série é uma sequência, né? Episódio, na verdade. Vamos para o que interessa. Vou baixar aqui, irmão, né? Reverência à palavra. Vou dar pausa, na verdade. Vamos ler. Salmo de número 11. Salmo de Davi para o mestre de música. Davi compôs esse salmo aqui para o mestre, né, de música. Começa assim, ó. O Senhor é o meu lugar seguro, onde me escondo. Por que então vocês vêm me dizer, fuja para as montanhas, como um pássaro, lá você ficará em segurança. Por toda parte os homens que não temem a Deus preparam seus arcos, colocam as flechas contra as cordas e das sombras procuram atingir as pessoas honestas e justas. Quando a lei e a justiça, que são os alicerces da sociedade, são destruídas, o que pode fazer o justo? Mas o Senhor continua presente no seu santo templo. O Senhor tem o seu trono nos céus. Ele observa a vida dos homens com muita atenção. Seus olhos veem o interior de cada pessoa. O Senhor põe à prova os que lhe obedecem e também aqueles que não lhe dão importância. Ele detesta quem vive à base de violência. Ele castigará os maus com chuva de fogo e enxofre. Ele castiga a maldade dessa gente com o vento que queima como fogo. O Senhor ama a justiça porque Ele é justo. Quem obedece de coração à sua lei, viverá na sua presença. Glória ao nome poderoso de Jesus. Estamos diante de um salmo, né? Mais um salmo aí de Davi, irmãos, né? Um salmo muito, né, edificante. Deixa eu ajeitar aqui, né? Um salmo muito edificante. Nós vamos aprender um pouco aqui com Davi. Muitos salmos Davi compôs, né? Davi, em cada circunstância, Davi criava uma oportunidade ali para, né, se expressar ali diante de Deus, conforme assim ele estava se sentindo. Interessante é que o salmista, ele começa dizendo, o Senhor é o meu lugar seguro, onde me escondo. O Senhor é o meu lugar seguro, né? Em quem está a sua segurança, né? Em quem você tem confiado? Muitas pessoas confiam em outras pessoas, seja em palavras dos homens, né? O homem que
você pode se decepcionar com Ele, mas com Deus você nunca vai se decepcionar. Com Jesus você nunca vai se decepcionar. Em Deus, em Cristo, em Deus o salmista estava seguro e em Cristo também nós estamos seguros. Nós não precisamos de uma segurança, né? Não precisamos de guarda-costas, não precisamos de armas, não precisamos de nada, porque a nossa segurança é o próprio Deus, é o próprio Jesus. Jesus orando disse, né? Eu não peço, Pai, que os tire do mundo, mas que o livres de todo mal. Em outra passagem você vai ver nos evangelhos Jesus dizendo, eis que estarei convosco todos os dias, né? Até a consumação do século. Então, enquanto houver vida em mim e em você, Deus cuidará de você. Deus dará livramentos a você. Você está seguro. E o salmista dizendo, o Senhor é o meu lugar seguro, onde me escondo. O salmista estava escondido em Deus, ele se refugiava em Deus, se escondia em Deus. E nós estamos escondidos, né, em Deus através de Cristo Jesus, né? A nossa vida está escondida espiritualmente, né, falando, nós estamos bem guardados, nós estamos, né, protegidos, estamos seguros, porque o Senhor é quem nos guarda, é quem nos livra, nós estamos sob a proteção do Senhor Jesus. E nada acontece se não for pela vontade de Jesus. O diabo não pode te tocar, fazer nada sem a permissão de Deus, porque crente tem dono. Você lembra de Jó? Né? Deus só permitiu o diabo tocar em Jó, ali em sua família, né, nos bens que ele tinha, mas é porque Deus assim permitiu. O diabo não podia tirar tudo de Jó, fazer o que ele fez, porque Deus permitiu. Então Deus sabia que Jó ia passar por tudo aquilo. Deus já via o futuro. Deus já via Jó aprovado e o diabo envergonhado. Glória a Deus. E o salmista começa a dizer, né, ainda mais. Por que então vocês vêm me dizer, fuja para as montanhas como um pássaro, lá você ficará em segurança. Glória a Jesus. E este salmo aqui repreende os que aconselham a fuga ou a transigência quando princípios bíblicos estão em jogo, né? Quando princípios, né, quando ferem a palavra, nós não podemos ficar calados. Ainda que, né, coloquem leis, ainda que criem leis, quando nós vemos tipo algo assim, nós logo nos levantamos como igreja, né? Porque nós não obedecemos, né, aqueles que ferem a palavra. Nós não somos submissos a essas pessoas que criam leis que ferem a palavra e os princípios bíblicos cristãos. Nós só somos submissos, sujeitos, obedecemos quando eles estão de acordo dentro da palavra de Deus, quando não ferem a palavra de Deus. Então, quando um policial, quando alguém, né, cria uma lei, quando o policial abusa da autoridade, ele está totalmente errado e nós não podemos, né, obedecer, sermos sujeitos, né? Nossa obrigação né, por exemplo, se uma pessoa vai ser revistada, ainda que seja cristão, é o direito, né? Ele pode dar o baculejo, pode, né, revistar, porque terno e gravata não quer dizer nada hoje. Então nós vivemos num mundo de aparências, na verdade. E muitas pessoas dizem que e na verdade não são. É por isso que também, né, isso acontece. Por exemplo, eu já tomei, né, como cristão, revista, baculejo ali, né? Mas só que, né, eles não podem me bater, né, abusar da autoridade. Se abusar, eu posso procurar os direitos, né? Ou também eu não posso fazer nada, vai depender das circunstâncias, né? Então, nós vivemos num mundo, né, onde existe maldade, violência, ódio cresce e tudo mais, né? E nós, como cristãos, temos que ser o sal da terra e a luz do mundo. Então este salmo aqui, ele repreende os que aconselham a fuga ou a transigência quando princípios bíblicos estão em jogo. Então, quando os princípios bíblicos são feridos, estão em jogo, muitos, né, muitos ali, né, fogem, né? Fogem quando se ferem os princípios. E aqueles que aconselham, né, a fugirem, não fale nada não, fique calado, fique quieto, corra, né?
que se virem, né? Então nós como cristãos temos que se posicionar como cristãos, né? E se está ferindo a palavra, né? Se está ferindo os princípios bíblicos, cristãos principalmente, nós devemos nos posicionar. Então diante dessa situação, você foge, você aconselha as pessoas a fugir, ou você se posiciona como cristão, dizendo, né, que está ferindo a palavra, né, que isso que estão fazendo é errado, vai contrário à palavra e vai contra Deus. E contra Deus, irmão, a Bíblia diz, se Deus é por nós, quem será contra nós? Né? Então nós temos Deus como amigo. E ele começa a falar ainda mais. Por toda parte, os homens que não temem a Deus preparam seus arcos, colocam as flechas contra as cordas e das sombras procuram atingir as pessoas honestas e justas. Então, por toda parte, os homens que não temem a Deus, né, eles preparam, né, ciladas, emboscadas, maquinam mal, criam leis, fazem de tudo, né, para atingir as pessoas que são honestas e justas diante de Deus, porque eles não temem a Deus, não têm respeito, reverência, né, diante de Deus, né? E eles procuram atingir as pessoas honestas e justas, mas Deus está vendo tudo. Quando a lei e a justiça, que são alicerces da sociedade, meu irmão, a lei e a justiça são os alicerces da sociedade. Quando elas são destruídas, o que pode fazer o justo? Né? Então, é o que eu falei. Né? Diante dessa situação, você foge ou se posiciona. Né? Então, aqui tem uma repreensão para aqueles que aconselham, né, outros a fugirem, né? A não falarem nada, a ficarem calados, a consentir, coibir ali com o erro, prefere ficar calado. Quem se cala, consente. Né? Se está ferindo a palavra, eu tenho que falar que está ferindo a palavra, eu tenho que me posicionar como cristão. Então, quando ainda que a lei e a justiça, que são alicerces da sociedade, sejam destruídas, o que poderá fazer o justo? Nós, meus irmãos, o que pode se fazer? O crente fiel refugia-se no Senhor, né? E mantém a sua retidão, mesmo quando os fundamentos se transtornam, mesmo quando criam leis, né, que ferem a palavra, né, ferem os princípios bíblicos, mesmo que façam tudo o que eles querem, planejarem, né, criarem ali, nós manteremos fiéis a Cristo, né? Nós obedeceremos a Cristo, né? Porque lei de homens é lei de homens, nós estamos debaixo da palavra e nós obedecemos a palavra acima de qualquer coisa. Então, interessante é que nós, o crente fiel, ele se refugia no Senhor e mantém sua retidão mesmo quando os fundamentos se transtornam, moral, espiritual, tanto na sociedade como na igreja, né? Moral na sociedade, quando os valores, né, são invertidos, quando as pessoas, né, começam a dizer que o certo é errado, né? Que ser santo agora, né, é errado, é pecado. Quando os valores são invertidos, moral na sociedade, espiritual até na igreja, né? Você vê muitas coisas acontecerem, você vai desistir, desanimar, você vai parar por causa de algumas pessoas que dizem ser o que não são, que estão até infiltradas no nosso meio, né? Quando essas coisas acontecem até no meio, primeiro na sociedade, moral, caráter das pessoas, né? As pessoas passam a ter um mau caráter, né? Mesmo diante disso, quando você olha a imoralidade, perversidade, tantas coisas, você continua fiel a Cristo e reto, né? Você está ali, continua se posicionando. Então, o resultado será que o rosto do Senhor está voltado para os retos. Então, o rosto do Senhor está voltado para os retos. Glória a Deus. Então, se mantenha fiel, se mantenha íntegro, reto diante de Deus. Deus aí vai honrar você. Os olhos do Senhor estão voltados para você, que se posiciona, que continua fiel, que continua em retidão, que continua na presença do Senhor. Ele começa a falar mais. Mas o Senhor continua presente no seu santo templo. Deus, né, está no céu, está vendo tudo, né, que está acontecendo.
Tem pessoas que acham que não, mas Deus está vendo tudo. Mas o Senhor continua presente no seu santo templo. O Senhor tem o seu trono nos céus e do céu Ele vê tudo. Olha o que Ele vê. Ele observa a vida dos homens, de cada pessoa. Deus observa a vida de cada uma delas. Deus sabe o que cada uma faz, o que cada uma está maquinando, o que cada uma está pensando. Deus sabe de tudo, conhece todas as coisas. Então ninguém escapa do olho de Deus. Ele observa a vida dos homens com muita atenção, né? Deus está vendo tudo. Com muita atenção, Deus fica olhando, né? E seus olhos veem o interior de cada pessoa. Observe isso aqui é interessante. Deus vê o interior, ó, os seus olhos veem o interior de cada... Deus vê por dentro as pessoas, Deus lá de cima vê as pessoas por dentro. O que elas estão pensando, né? O que elas estão, né, de fato, pensando por dentro. Deus vê o interior, né? O que elas pretendem fazer. Deus, meu irmão, vê tudo. Deus conhece os pensamentos dos homens, todos os planos dos homens, né? Seja para maquinar mal, fazer mal, né? Então Deus vê tudo. O Senhor põe à prova os que lhe obedecem, porque dizer que obedece, qualquer um diz, né? Eu sou de Deus, eu sou de Jesus, eu sou da igreja, eu sou do grupo, eu canto, eu prego, mas Deus prova, né? Deus prova, o Senhor prova os que lhe obedecem. Quer ver quando alguém de fato obedece ou não, é fiel ou não, confia ou não? Quando ele está diante de uma situação onde ele tem que se posicionar. Ele vai fugir ou vai ficar, ou vai permanecer, ou vai se posicionar como cristão e dizer que algo ali está ferindo, é pecado, é errado, que desagrada a Deus, né? Que são maus aos olhos de Deus. Então, Deus prova como? Quando alguém foge, corre, não fala nada, fica calado, Deus está provando ali, mostrando que de fato aquela pessoa que dizia ser o que é, na verdade não era e nunca foi. Então, Deus prova os que lhe obedecem e também aqueles que não lhe dão importância. Ele detesta quem vive à base de violência. Tem pessoas que vivem à base de violência, irmão, né? Então a alma do Senhor aborrece aqueles que amam a violência, porque o Senhor ama a justiça, porque Deus, Ele é justo. Ele aborrece os violentos, os que se divertem assistindo à violência como forma de passatempo. Tem pessoas que vê filmes, né, e ele gosta daquilo, né? Derramamento de sangue, pessoas matando outras, fuzilando outras. Tem até cristão, que assiste e concorda com a morte da pessoa, né? E é isso mesmo, até fala, não, tem que ser assim mesmo, né? E fez certo, e justiça, não, a vingança a Deus pertence, irmão. Quem é você para fazer alguma coisa, né? Tem pessoas que querem fazer justiça, até cristão, com as próprias mãos. Mas não é assim não, irmão, né? Com Jesus aprendemos diferente, né? Então, ele detesta os que vivem à base da violência. Ele castigará os maus com chuva de fogo e enxofre. Ele castiga a maldade dessa gente com vento que queima como fogo. Então, Deus, ele detesta os que vivem à base de violência. Tem pessoas que se divertem, né, ao ver filmes e entre tantas coisas, né? E sobre alguma reportagem que se passa, não, tinha que fazer isso mesmo, tinha que matar mesmo, tinha que... né? Mas é errado, um pensamento totalmente errado. Deus detesta essa pessoa. Por isso o crente deve ser cauteloso quanto a divertir-se através da mídia e examinar-se a si mesmo quanto a ter prazer em cenas de violência e derramamento de sangue, né? Então, nós temos que fazer a diferença. Temos que fazer, como o salmista aqui, né? Temos que continuar fiéis, íntegros a Deus, temos que continuar vivendo em retidão e sabendo que Deus assim julgará essas pessoas que vivem à base da violência, maquinando mal, pensando mal, tentando prejudicar o seu semelhante, né? E eles vivem à base disso, atrasando outros, prejudicando outros, maltratando outros, pisando nos outros, né? E Deus, ele detesta essa pessoa, e aqui no 8 vai falar exatamente isso. Ele vai castigar os maus com chuva de fogo. Ele está falando aqui já da morte, né,
daquela pessoa que morre sem Cristo, que vai ser condenada e depois vai ser julgada, né, para ser condenada e lançada no lago de fogo. Essas pessoas, todas elas que cometem e vivem à base da violência, elas, né, um dia serão julgadas e estarão diante do juízo final do trono branco. O Senhor irá castigá-los. Mas o Senhor, olha, o 7 termina assim, ó. Eu li o 6, na verdade, ele castigará os maus, não é o 8. O 7 vai dizer, o Senhor ama a justiça porque ele é justo. Quem obedece de coração a sua lei, viverá na sua presença. Então, o Senhor ama a justiça porque ele é justo. Então, só quem obedece de coração à lei de Deus, à palavra de Deus, quem obedece ela, né? Porque não adianta só ouvir, ler, não, tem que obedecer. Então, quem obedece de coração a sua lei, viverá na sua presença. Então, por que muitos hoje não estão na presença, não continuam na presença? Porque, de fato, não obedeciam a Deus de coração. Era só de boca, de palavra. Não, eu faço o que Deus manda, né? Eu faço o que Ele me manda. Eu obedeço a palavra, né? Eu cumpro os mandamentos, eu faço o que Ele... Mas, de fato, diante de Deus, eles não obedecem de coração à lei de Deus. Mas os que permanecem, os que continuam na presença, são aqueles que procuram andar segundo a vontade de Deus, andar em retidão, sendo fiéis a Cristo, independente da circunstância, independente do que aconteça. Este vive na sua presença. Que nós possamos continuar vivendo em sua presença como o salmista Davi viveu, porque ele era fiel, ele era íntegro, ele era reto diante de Deus e se posicionava sempre como um hebreu de Deus, né? Como um escolhido de Deus. Davi foi rei, poeta, né, compositor, adorador. Davi, de fato, foi alguém segundo o coração de Deus. Que nós possamos ter aprendido com Davi nesta manhã mais em um dos seus salmos. Que Deus continue falando melhor ao seu coração. Que Jesus fale melhor ao seu coração. Agora vamos para o salmo de número 12, né? Logo mais estaremos aí publicando o salmo de número 2, né? Que Jesus te abençoe. Escute um pouco desse louvor aí. Glória a Jesus. Hoje temos culto de doutrina, irmão, né? Eu sou o que a Bíblia diz que eu sou, né? E aguarde no próximo episódio mais um salmo de Davi, salmo de número 12. Que Jesus te abençoe.